Informações, etc. Mas para começar o programa, vamos colocar conosco o Dr. Gonçalo Vecina, que é ex-presidente da Anvisa e que pode nos explicar exatamente o que aconteceu na visão dele, que é uma visão absolutamente técnica. Doutor Vecina, obrigado por nos atender, muito boa noite. Como é que o senhor viu tudo o que aconteceu esta tarde aqui na Arena do Corinthians? Bom, boa noite, Flávio, boa noite também a todos os componentes aí da bancada e os nossos telespectadores. Eu vi com muita tristeza, né? Infelizmente, houve um desrespeito a uma norma que já era conhecida, que exigia que quem viesse de países onde a Delta está explodindo, que tivesse uma quarentena de 14 dias. Isto não foi seguido, eu não sei que tipo de problema de comunicação ocorreu, mas com certeza nós tivemos um problema de comunicação. E a autoridade sanitária brasileira não poderia ter tomado uma decisão diferente. Tem que ser respeitado a necessidade de fazer o isolamento por causa da gravidade do momento que nós estamos passando no mundo inteiro. Houve um problema de comunicação, certamente, entre as autoridades do futebol e a autoridade sanitária brasileira, que é a Anvisa, que é quem opera nos aeroportos, portos e fronteiras secas a entrada de pessoas de outros países. Perfeito. Celso Cardoso. Prazer em falar contigo novamente aqui no Mesa Redonda. A pergunta que eu tenho é a seguinte. Eu entendo e acho que tem que ser assim mesmo no combate à pandemia. A Anvisa tem que fazer o controle e regras são criadas. Ok, mas eu penso que isso acontece do ponto de vista sanitário. O vírus ele é o mesmo para todas as pessoas. Então por que vale para estrangeiro e não vale para brasileiro que vem da Inglaterra e não passa por esse processo de quarentena? E outra coisa, se esses 4 jogadores, eles implicam em risco grave sanitário, se eles estiveram em contato com todos os jogadores da Argentina, almoçaram, jantaram, tomaram café da manhã, treinaram juntos, esse jogo não era nem para ser realizado. Concordo com você. De fato, tem coisas que são incompreensíveis nesse comportamento. Agora, tinha uma regra sanitária, a regra foi descumprida. Se a Anvisa não fizesse valer a importância de cumprir a regra, com certeza, neste momento, vocês estariam em uma outra posição, dizendo que a gente tem regra que ninguém cumpre. Então, eu entendo perfeitamente o que está acontecendo. Houve um problema de comunicação, e esse problema de comunicação foi muito grave. Acho que nós temos que buscar os responsáveis que tentaram driblar a lei, porque houve essa tentativa por parte da equipe da Argentina, e não sei se a Conmebol, se as autoridades do futebol brasileiro também não se meteram nesta bobagem. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar essa presença ilustre e fazer a seguinte explanação. Eles todos, nesse momento, estão numa casa noturna, se divertindo, rindo da nossa cara. A pergunta é, será que a Anvisa vai lá também fechar essa casa noturna? Que então esses caras vão continuar seguindo os passos desses 4 jogadores? Esses 4 jogadores desobedeceram uma norma legal brasileira. Eles deveriam já ter saído do país ou ter ficado em quarentena em um hotel. O fato de eles continuarem desrespeitando a lei brasileira é grave e deveria ser adequadamente punido. Eu espero que a Anvisa e a Polícia Federal os esteja acompanhando. Doutor, boa noite. É claro, o senhor não é nesse momento o presidente da Anvisa, mas conhece o trâmite. O que seria o ideal na chegada de um estrangeiro nessa condição? Então, tudo bem, você chegou, vai cumprir. Quem acompanha se a pessoa realmente cumpre esse protocolo de 14 dias de isolamento? A pessoa chega no aeroporto, se identifica e está liberado? É assim que acontece? Porque se é assim que acontece, não há controle nenhum. Boa noite. Boa noite. É assim que acontece. E no momento da chegada no Brasil, é identificado pelo controle de passaportes, do qual a Anvisa participa.
Com relação a este jogo, eu não busquei informações junto à Anvisa para saber o que as autoridades sanitárias fizeram quando este voo, que é procedente da Venezuela, desembarcou aqui em Cumbica e que tipo de procedimentos foram realizados. O que eu sei é que existe uma regra, uma norma legal brasileira que tem que ser cumprida e não foi cumprida. E ao que tudo indica, houve inclusive uma tentativa por parte da equipe da Argentina de camuflar a presença dos 4 jogadores que não deveriam estar em campo. Então, eu entendo que isto foi horrível, foi muito ruim, mas por outro lado, tinha uma regra, tinha uma norma legal que não foi cumprida. Pelo que se sabe, os 4 jogadores teriam declarado que eles não vieram da Inglaterra. Eles não passaram pela Inglaterra nesse exato, nos últimos 14 dias. Então, essa teria... Que é mentira. Isso. Exatamente, eles são de lá, eles saíram de lá, né? Miller? Então, como é mentira, como é que você pode agir? Boa noite, doutor. Na minha modesta opinião, para mim, a maior culpada que tem é a Anvisa. Porque com a rede social hoje, internet, 5G, 10G, qualquer estrangeiro que entra num aeroporto tem um controle de passaporte e aquele computador diz de que procedência ele veio. Então, como é que os 4 entram no Brasil? E outra, a seleção da Argentina ficou 3 dias em São Paulo. 3 dias. E o pessoal da Anvisa estava onde? No churrasco. Agora vai anular uma partida, fazer um papelão desse. Por que não foi no aeroporto já barrar os jogadores e mandar eles embora já do aeroporto? Ou se não, vai no hotel. Quer dizer, não pode entrar no hotel. A seleção argentina treinou no campo do Corinthians, na Fazendinha. Ninguém foi lá, quer dizer, aí chega na hora da partida, o mundo inteiro tá vendo, aí entra 2, 3, 4 sujeitos lá e anula, cancela a partida. Para mim, a maior culpada foi a Anvisa, doutor. Me desculpa, mas minha opinião é essa. Bom, a opinião é uma coisa que todo mundo tem para ter. Então, meus parabéns pelo senhor ter uma opinião. Eu também tenho uma opinião. E a minha opinião é baseada na lei. Este voo não veio da Inglaterra. Este voo veio da Venezuela. E ao chegar aqui, foi comunicado aos jogadores que eles não deveriam aparecer em campo. E eles enganaram as autoridades brasileiras e foram a campo. Então, eles mentiram seguidamente e não ficaram no hotel. Isso é responsabilidade dos jogadores, responsabilidade da Comissão Técnica da Argentina, responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol e também das autoridades sul-americanas na área de futebol. Esta é a minha opinião. Agora, doutor Vecina, que eu gostaria da opinião do senhor também sobre um outro tema, porque há informações de que houve uma reunião envolvendo o Conmebol, a AFA, sobre a realização do jogo. Eles teriam feito um acordo que poderiam jogar, inclusive com respaldo do Ministério da Saúde. Esse respaldo que o Ministério da Saúde não confirma, mas também não nega. Como a Anvisa não é ligada ao Ministério da Saúde, eu queria entender um pouquinho essa situação. A Anvisa é uma agência reguladora independente do Ministério da Saúde. Perfeito. E a responsabilidade legal da Anvisa é controlar portos, aeroportos e fronteiras. O Ministério da Saúde não controla portos, aeroportos e fronteiras. É a Anvisa que controla. É responsabilidade exclusiva dela, infelizmente. Perfeito. Doutor Vecina, muito obrigado por nos atender, obrigado pela sua gentileza e pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite e parabéns para vocês todos aí. Muito obrigado.